Você sabia que os dízimos eram recolhidos uma vez no ano e não mensalmente como cobram de você? Você sabia que os dízimos não era dinheiro? Mesmo existindo dinheiro na época, o tabernáculo não aceitava os dízimos como dinheiro e sim como alimento? Que os dízimos, além de alimentos, eram bebidas fermentadas, na qual tinham toda a liberdade para beber e festejar uma vez no ano na presença do Senhor? Não sabia? Então acompanhe comigo a primeira parte da série A Verdade sobre os Dízimos. Deem o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Segundo a lei de Moisés, os judeus tinham que entregar 10% da sua colheita para o tabernáculo daquele tempo anualmente e não mensalmente como cobram de você. Mas por que era recolhido 10% da colheita e não da receita? Simplesmente porque o objetivo dos dízimos eram para ser comidos e bebidos uma vez no ano na presença de Deus, para que não houvesse fome entre o povo judeu e assim respeitariam a Deus. Levem os dízimos para comer na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite e das primeiras crias das vacas e das ovelhas. A finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Se os dízimos são alimentos para ser comidos e bebidos, logo não tem sentido comer dinheiro, não tem sentido comer notas e moedas. Só aí já deu para perceber que não estão entregando os dízimos conforme a Bíblia, e sim conforme eles pregam. Alguns até ensinam e argumentam que antigamente os dízimos eram entregues em forma de alimento porque não existia nenhum modelo de moeda naquele tempo. Mas isso está errado, pois no mesmo contexto explica que os levitas não aceitavam os dízimos em forma de dinheiro, porque os dízimos eram para ser comidos e bebidos em comunhão com todos. Veja só, mas se o local que o Senhor escolher como santuário for longe demais e se tornar difícil ir para lá com seus dízimos, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, então vocês poderão vender uma parte das colheitas correspondente ao dízimo e levar o dinheiro ao local que o Senhor, o seu Deus, estiver escolhido. Chegando lá, usem esse dinheiro para comprar o que a sua alma desejar: vacas ou bois, ovelhas, vinho, cerveja. Algumas outras versões, no lugar de cerveja está escrito bebida forte ou bebidas fermentadas, que é o mesmo que cerveja e vinho, pois essas mesmas bebidas são muito antigas e vieram dos sumérios. Mas voltando ao versículo, usem esse dinheiro para comprar o que sua alma desejar: vacas ou bois, ovelhas, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. Então comam festivamente ali na presença do Senhor, o seu Deus, e alegrem-se você e sua família. Esse era os dízimos anualmente, e dentro do mesmo contexto existe um outro dízimo que deveria ser recolhido de 3 em 3 anos. E esse outro modelo de dízimo também não era dinheiro para pastores e líderes mercenários, mas sim eram alimentos para os levitas que viviam realizando a manutenção do tabernáculo, para os órfãos e as viúvas. Nunca foi para o templo de paredes, e o empresário que registrou esse lugar no cartório e o chamou de igreja, quer dizer, empresa. De 3 em 3 anos, ajuntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e recolham na cidade onde moram. E isso é para os levitas que não receberam herança como as outras tribos, e para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na cidade. Assim, eles poderão comer com fartura e saciar-se. Então o Senhor, o seu Deus, qual que é a bênção do verdadeiro dízimo? Abençoará todo o trabalho de vocês. Essa foi a primeira parte da série A Verdade sobre os Dízimos. Acompanhe a parte 2 na playlist logo acima, dízimos, ou então logo abaixo em nosso perfil. Aguarde que a segunda parte está chegando.
Sabia que você não deve entregar os dízimos? Sabia que o seu pastor não deve recolher os dízimos? Sabia que o contexto de Malaquias, Deus não está cobrando somente os dízimos e ofertas do povo, mas também dos líderes religiosos? Entenda mais na segunda parte da série A Verdade sobre os Dízimos. Os líderes religiosos de hoje em dia usam um pequeno trecho isolado dizendo que você está roubando a Deus. Leia comigo. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Só que o sistema esconde uma passagem bíblica de você, pois Deus não estava cobrando os dízimos e ofertas somente do povo naquele tempo, mas também estava advertindo os líderes religiosos, porque o contexto desse assunto não se inicia em Malaquias 3, e sim se inicia em Malaquias 2, pois Deus também estava chamando a atenção dos líderes religiosos de Israel a respeito dos dízimos e ofertas. Agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Assim, não só o povo daquele tempo estava roubando a Deus na contribuição de 10% em alimento para os órfãos, as viúvas, os levitas e os estrangeiros, mas também aos líderes religiosos daquele tempo, pois toda a nação estava roubando a Deus. Por isso, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. E mais, os líderes religiosos de hoje em dia não devem cobrar e nem recolher os dízimos em dinheiro de você. Primeiro, que os dízimos não são dinheiro, conforme vimos na primeira parte. Mesmo existindo dinheiro naquele tempo, o templo não aceitava e nunca aceitaria dízimos em dinheiro, porque o dízimo era alimento para os necessitados. Segundo, que os pastores de hoje em dia não devem recolher os dízimos de você, porque somente a tribo de Levi tinha essa responsabilidade. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo. Isso é dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. O seu pastor é da tribo de Levi para receber os dízimos? É claro que não. Ele é brasileiro, nem judeu ele é, ainda mais da tribo de Levi. Terceiro, a lei dos dízimos faz parte das mais de 600 ordenanças a serem obedecidas, na qual foi um tratado entre Deus, Moisés e Israel, somente para os judeus, nunca foram para os gentios. Leia comigo. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você, Moisés, e com Israel. Nunca foi para o Brasil, nunca foi para os Estados Unidos, nunca foi para a Europa. Sempre foi um tratado na antiga aliança entre Deus, Moisés e Israel. Você é judeu e faz parte do povo de Israel para entregar os dízimos? O seu líder é judeu e da tribo de Levi para recolher os dízimos? Se nem os próprios judeus entregam os dízimos nos dias de hoje, devido à destruição do templo no ano 70, por que você, gentio, entrega? Se os dízimos não é mais uma lei bíblica para os judeus, por que é para você, gentio? Por isso, dentro do contexto bíblico, Deus estava cobrando somente a toda a nação de Israel daquele tempo. Logo, essa cobrança não cabe nem a mim, nem a você, e nem aos judeus de hoje em dia, porque o templo que recolhia os dízimos caiu no ano 70. Acompanhe a primeira parte em nosso perfil ou na playlist Dízimos. Aguarde que a terceira parte está chegando. Os espertinhos do templo usam Malaquias 3:10 para induzir seus seguidores a entregar os dízimos em forma de dinheiro. Devido a essa passagem, leia comigo: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Só que analisando outras versões dessa mesma passagem, no lugar de casa do tesouro, também está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Uma outra versão diz: trazei todos os dízimos para o armazém. Essa casa do tesouro não se refere ao templo religioso de hoje em dia, mas sim se refere ao templo de Jerusalém, se refere à casa do tesouro de alimentos para os necessitados. É por isso que no mesmo versículo diz: trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa.
Já que a casa do tesouro se referia à casa dos mantimentos, por que pregam hoje em dia que a casa do tesouro é uma denominação que recolhe dinheiro? E mais, dentro do mesmo contexto, eles usam essa passagem dizendo que quem pagar os dízimos, Deus repreenderá o demônio devorador da sua vida. Veja só, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos. Uai, seu app de vídeos curtos.